NLFA11, o novo ETF de letras financeiras da Ambima do Nubank. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, então já comenta se você investe em crédito privado, faz CRI-Picking, CRA-Picking, Fiagro ou por algum outro tipo de instrumento. Mas hoje vamos olhar aqui esse novo ETF NLFA11 da Nuasset, que vem para concorrer aqui muito forte contra o LFIN11, né, do BTG. Tem análise no canal dele, inclusive, tá? A ideia aqui desses ETFs é permitir o acesso da pessoa física para esse mercado de letras financeiras, que não é um mercado tão comum, tão acessível, vamos dizer assim, para a pessoa física mais convencional aí conseguir acessar, tá? Então, só para você que ainda não conhece ou, enfim, né, não está muito familiarizado, a letra financeira aqui é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras, tá? Então, diferente, por exemplo, aí de debêntures ou outros títulos, aqui você tem especificamente instituições financeiras emitindo essas letras, esses títulos de renda fixa, tá? Então, basicamente, você está focando aqui em instituições financeiras para captar recursos de longo prazo. E tem aqui as pré-fixadas, pós-fixadas ali em relação ao CDI, ou as híbridas, né, que é o IPCA+, de diferentes prazos. Eles trazem aqui já ponto positivo, né? Sempre importante falar, o material que a Nuasset traz é muito bom, espetacular, a gente tem que parabenizar, tá? E de novo, né, eu, Anthony, Resulta Capital, a gente não tem ligação com nenhum banco, gestora ou corretora, mas os caras mandam muito bem, tá? Deixar um parabéns especial aí, um abraço lá pro Pedro, o André lá da Nuasset tem que trazer pro Resulta Cash eles, né? Então aqui basicamente a gente tem um estoque em bilhões de reais dessas letras financeiras, tá? Trazendo aqui uma média não, né? Um acumulado aqui desde 2015, a gente percebe que teve uma certa baixa nessas emissões, depois uma crescente muito alta, né? E aqui a gente tem de fato essas emissões de forma um pouco mais visual em termos de quantidade, a gente percebe como tem no mercado bastante liquidez, tá? Aqui a gente pode entender um pouquinho em relação aos 5 segmentos dessas letras financeiras. Qual que é a ideia? Você até pode fazer uma avaliação ali por rating, por liquidez, por indicadores econômicos, mas quando a gente fala de letra financeira, a gente acaba olhando um pouquinho mais para esses segmentos que são muito relacionados a isso aqui, ó. Complexidade adequada às atividades e ao perfil de risco da instituição para maior eficiência na intermediação financeira. Ou seja, instituições menores seguem regras mais simples. Ou seja, aqui você tem as categorias bem divididas em relação ao tamanho e ao porte desses bancos, dessas instituições financeiras, tá? Então, por exemplo, porte e atividade internacional. Você vai ser da Tier S1 se você tem aqui algo como maior ou igual a 10% do PIB, ou então alguma atividade internacional relevante, tá certo? Depois, entre 1 e 10% do PIB. Depois, entre 0,1 e 1% do PIB, e assim por diante, de forma que o S1 são os bancos, né, as instituições financeiras com maior atividade, e depois, até o 5, você tem menos atividade, um pouquinho menos de relevância, vamos dizer assim, tá? E aqui, em paralelo, a gente ainda tem essa questão de referência similar, como por exemplo aqui, vai pegar o S1, quem tem alinhamento total aqui com as recomendações da Basileia, né? Que é aquele índice, aquela métrica, vamos dizer assim, que relaciona o endividamento com também o quanto aquele banco é seguro e sólido, tá? Esses aqui são os termos um pouco mais simplificados. E assim por diante, tá? Aqui eles reforçam que esse mercado de letras financeiras, ele é muito líquido lá no mercado secundário, ou seja, isso aqui é muito de investidor institucional, tá? São grandes fundos aí, utilizam muito dessas letras, acaba tendo uma utilidade mais específica aí para a galera institucional, tá? Mas a pessoa física também consegue, de certa forma, aproveitar ou se beneficiar desse tipo de investimento. Aqui a gente tem, então, esses 5 segmentos em relação à abertura do estoque dessas letras financeiras, tá? Então, o que a gente percebe? 56% das letras financeiras, basicamente, aqui são S1, né? Aquela tier, aquela classificação de instituições maiores, aquelas mais relevantes, com mais percentual do PIB, com mais regras, com mais complexidade e assim por diante. E depois a gente vai tendo aí um estoque dessas letras financeiras de forma equilibrada entre o S2 e o S3, e lá no S4 a gente já tem bem menos, e aqui o S5, né? Se você der o zoom aqui, tem um pouquinho, mas é bem menos relevante, tá? A gente tem aqui, inclusive, os dados do número de instituições financeiras por segmento, e a gente percebe aqui que realmente, quanto maior essa classificação, é mais complexo, mais relevante e menos empresas têm nessas operações, né, nessa faixa aqui de bilhões e bilhões movimentados. Natural, né? Não tem como você ter muita gente aqui no S1, porque senão, enfim, as empresas uma hora vão negociar tudo ou serem tão relevantes a ponto de não ter nada para as outras.
E a ideia aqui do NLFA11 é usar o Índice de Letras Financeiras da Ambima, o ILFA. E também de lembrar vocês que podem deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos e análises como essa. Então a ideia aqui do ILFA da Ambima é basicamente você ter essas letras financeiras de forma indexada com essas características. Então apenas letras financeiras seniores precificadas em CDI+, ou seja, esse ETF a gente vai ter bastante cara de pós-fixado, aquele que não oscila tanto. Depois, uma segmentação em termos de filtros, vai ter instituições financeiras apenas entre o S1 e o S4, aquelas maiores, tá bom? E aí tem uma seleção aqui que tem que ter um spread diário divulgado pela Ambima, e se isso aqui não for divulgado em 3 dias seguidos, você está excluído do índice, beleza? Aí eles trazem um pouquinho da metodologia da ponderação, isso aqui foi feito pela Ambima, tá? Basicamente, a NuAsset, ao montar o ETF, assume que o índice a ser seguido é o da Ambima, e aqui tem um pouquinho de como a ponderação do índice acontece. Você dá metade dele, né, metade do peso aqui em S1, depois 25% S2, S3 e S4. Ou seja, você concentra aqui parte da carteira nos tipos de letras, né, lá naquela faixa S1, S2, assim por diante, nos percentuais mais relevantes do PIB. Ou seja, você está focando aqui em empresas mais relevantes, aquelas que têm regulações mais complexas, mas também aquelas que são muitas vezes mais seguras, tá? E o rebalanceamento aqui vai ser mensal. E que eles reforçam então esse índice de letras financeiras da Ambima, basicamente um índice sintético, carteira de letras financeiras seniores, recalculada diariamente, usando taxas indicativas da Ambima. Prazo médio aqui de 2 anos. Isso aqui não interfere tanto assim, porque tudo está muito atrelado ao CDI, tá? Então, não vamos dizer que não tem nada de oscilação, mas não é tão relevante assim. Depois, o mercado de letras financeiras, você tem aqui essa padronização para financeiras seniores, líquidas e com alto volume de emissão. Por quê? Porque o crédito privado, assim, no Brasil, ele é um mercado muito forte, né? Muito relevante, né? Cara, o que rola de dinheiro aqui no crédito privado, renda fixa, o brasileiro gosta de renda fixa, é absurdo. Mas você não pode ter falta de liquidez, né? Principalmente falando aí de um ETF, de um market maker que vai ter que ficar arbitrando entre índice, ETF, mercado e assim por diante. Depois aqui da metodologia você consegue acompanhar os spreads de crédito aqui de forma transparente e atualizada. Isso aqui é espetacular, tá? Porque a gente muitas vezes vê estudos que falam assim, o spread nunca esteve tão baixo, comprar crédito privado agora pode não ser tão bom, né? A gente já vimos estudos assim, por exemplo, né? Ou o contrário que seja, mas sempre são dados um pouco dúbios, no mínimo, eu diria, porque você não tem exatamente, não vou dizer que não tem as fontes, mas você não sabe com tanta clareza ou com tanta tranquilidade qual que é o spread que está sendo avaliado ali, ou da onde, e o pior, né? Como você faz para se aproveitar desses spreads de crédito privado ou não? Porque você pode ver lá na matéria do jornal uma coisa, mas quando você vai no investimento ou no banco, pode estar outra completamente diferente, tá? E aqui não, aqui vai estar realmente indexado seguindo aquilo que a conta, matematicamente falando, vai dizer, né? E aqui você tem a diversificação excelente, então você tem aqui pesos iguais por emissor dentro de cada segmento, ótimo, ou seja, você tem mais S1 do que S2, que S3, que S4, mas você tem pesos iguais dentro de cada uma dessas faixas, então você está diversificado, dando um peso um pouquinho maior para aqueles mais relevantes, né? E aqui, claro, é essencial, né? Crédito privado, por mais que a gente está falando aqui de letras financeiras que tendem a ser bem seguras, vamos dizer assim, né? Bem interessantes aí em termos também de volatilidade, falando aqui mais de CDI, você tem que diversificar, acho que é sagrado aqui esse conceito, né? E aqui eles trazem então a composição da carteira, dados agora de dezembro de 2025, né? Isso aqui muda de tempos em tempos, e que a gente percebe aqui justamente os dados que já foram falados, né? Primeiro, nitidamente você está diversificado, ou seja, tem vários emissores diferentes aqui, em pesos bem diferentes também, e aqui a gente já trazem um pouquinho da diversificação aqui por emissor em cada segmento. Então a gente tem o Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú e Santander na S1, que é a mais relevante, e também aqui, logo na sequência, na Tier S2, tem o Safra, Sicredi, Votorantim, XP, com os pesos iguais também, né? Depois a gente tem na S3 todos esses aqui, assim, obviamente não vou ficar lendo, eu vou poupar o seu tempo, vou respeitar ele, mas você tem aqui uma diversificação bem interessante, de novo dando pesos maiores para os mais relevantes e pesos um pouquinho menores para os outros, né? Que muitas vezes podem ter um pouquinho mais de risco. Eles trazem aqui também o estoque dessas letras financeiras das instituições, no caso, né, que estão fazendo essas emissões que compõem o índice. E basicamente a gente percebe como aquelas de maior relevância
tem realmente uma maior relevância também na emissão, tá? Por exemplo, essa galera aqui que é do S1, né, conforme a legenda, a gente percebe que eles têm aqui valores maiores na média do que o pessoal da S2, S3 e S4. Mas ainda assim você tem valores imensos aqui que movimentam esse mercado de crédito privado. Um pouquinho então da taxa média da carteira. Essa parte é bem interessante, é basicamente, de certa forma, aí vai, uma vantagem que o spread aí desse crédito privado está te dando. Então, você quando compra Tesouro Direto, né, Tesouro Selic aí, LFT, você tá com a taxa livre de risco. E se você agora coloca seu dinheiro em algum tipo de crédito privado, você está emprestando dinheiro para alguém que não é o governo, você tem riscos, tá? Ah, Antônio, o Banco Master não tinha risco por causa do FGC. Não, tem risco, mesmo que o FGC tá ali, tem risco, tá? Não existe almoço grátis, você quer bater o CDI, não tem como fazer sem risco. E aqui, o spread que você tá ganhando, né, a mais do CDI, geralmente, ele não é muito grande, tá? Porque são investimentos aí que tendem a bater o CDI, porque você tem um prêmio a mais, você tá emprestando para uma pessoa jurídica, né, uma empresa, só que não tem tanto risco. Então, eles não vão te remunerar tanto assim quanto uma debenture, um CRAD, IPCA mais 17. Não tem isso, tá? Basicamente, você tem o CDI mais alguma coisinha. Então, por exemplo, em janeiro de 24, opa, o spread era um pouquinho maior. Aqui, ó. Olha só, o spread estava na faixa. Aí eles separaram por tier, né? S4, S3, S2, S1 e o próprio índice. Então, por exemplo, quanto menor o banco, né? Quanto menor a instituição financeira, maior a remuneração que ela dá, justamente porque ela tem mais riscos, ela tem maior facilidade, entre muitas aspas aqui, de quebrar versus o cara da S1. Não quer dizer que eles vão quebrar, estou colocando em termos relativos, tá? Para você estar nessas classificações, não necessariamente você está perto de quebrar nem nada disso, tá? Mas basicamente você tinha aqui entre, cara, sei lá, 1.15 aqui, 0,75, ou seja, na média aqui você estava ganhando pouquinho menos de 1% a mais do CDI. Então era CDI mais 0,9, né? Mais ou menos. Essa aqui era mais ou menos a média, que é o índice, tá? O índice a gente trata como média aqui embaixo, ó. E aí, com o tempo, o spread foi caindo. Você está ganhando menos dinheiro em relação ao CDI do que lá em janeiro, né? A mais, vamos dizer assim, né? O spread do crédito privado, ele agora está menor. Ah, Antônio, quer dizer que é ruim investir nisso? Claro que não, é só uma fase, tá? Não quer dizer. Acho que aqui vale o conceito da diversificação, tem que ter crédito privado, tem que ter crédito de títulos públicos também, diversificados de outras jurisdições e moedas, mas aqui está realmente pagando um pouquinho menos, de forma que agora, né, finaleira de 25, olha só como é que estão os valores, você tem aqui pagando, pô, CDI mais 0,29, quase nada, né? Pô, CDI mais 0,5, quase nada também, quase nada não, né? Aqui é demais, mas na média 0,36 não é tanto assim, tá? Mas você está batendo aqui o CDI com um risco também não muito elevado. É basicamente essa a ideia deles, né? Trazer aqui esse retorno do índice que vai, né, teoricamente, o ETF vai ficar muito próximo aqui do índice em relação ao CDI, você vai ter aqui uma certa vantagem em relação a isso. Aqui eles colocam numa janela que deu 110% do CDI, tá? Cara, se for isso, eu acho muito interessante assim o resultado, né? Você começa a ter cada vez mais ETFs de novo, né? Tem o LFI11, que é o concorrente, tem o próprio, cara, tem vários, né? Tem o Marge, o DEB, né? Não são as mesmas coisas, né? Mas são ETFs que vêm aí para dar essa bagunçada no crédito privado brasileiro. Se for 110%, eu já acho relativamente interessante, mas eu acho que vai dar um pouquinho menos ainda, tá? De novo, a gente estava agora com essas taxas um pouquinho menores. Se você olhar de um ano para frente, muitas vezes não dá tanto assim, tá? Mas de qualquer forma, aqui a ideia é bater o CDI com riscos relativamente baixos, porque você está emprestando para, enfim, grandes empresas, daquelas que o governo não quer que quebrem, tá? Acho que vale esse comentário, né? Muitas vezes a gente está emprestando dinheiro através de uma debênture, de um CRI, de um CRA, e o pessoal fala, pô, Antônio, esse aí é AAA, esse não quebra, esse é tranquilo. Tem que ver, né? Mas, mais importante do que isso, tem alguns que realmente, se quebrar, são muito problemáticos, tá? Empresas, dependendo do tamanho delas, da interferência que elas têm, né, no país, na moeda, você tem muito problema, tá? E esses caras aqui, ó, esses aqui são bem difíceis de quebrarem efetivamente. Ah, Antônio, é impossível? Não, não é. O Banco do Brasil, por exemplo, ele pode quebrar, mas não é muito provável, tá? Da mesma forma que tem o Bradesco, o BTG, Caixa, Itaú, Santander, esses aqui é difícil eles quebrarem. Por isso que eles pagam tão pouquinho, ó, na Tier S1,
aqui acima do CDI. Cara, você quer emprestar para mim? Eu pego. Mas assim, eu só te pago um pouquinho a mais. Então a ideia aqui é bater o CDI, né, mas nada de muito astronômico, tá? Porque você realmente não tá correndo tanto risco assim. Eles mostram isso aqui novamente, cara, de novo, né? Cara, parabéns aqui, galera da Nuance, aqui, ó, as apresentações aqui, ó, espetaculares, tá? Não é exagero não, os caras mandam muito bem, né? Olha que legal que eles trouxeram essas janelas aqui, pelo menos de 23, tá? Ó, superior ao CDI, né? 100% do CDI. Cara, 100% do tempo. O índice bateu o CDI 100% do tempo. Depois eles trazem aqui o superior a 102%, 105%, 110%. Aí o percentual já cai um pouquinho. Naturalmente, você não vai ter sempre aqui acima de 110% do CDI, tá? E isso acontece porque esses spreadzinhos aqui, ó, eles oscilam, tá? Basicamente é isso aqui. A marcação ao mercado, ela existe, mas ela é muito baixa, tá? Mas ela existe, né? Ó, pode ver. A linha, ela não é exatamente reta, perfeita, né? Tem aqui, ó, um balancinho ou outro, mas pode acontecer sim. Eles trazem um pouquinho da comparação em relação aqui às debêntures, né? Compara a volatilidade em relação às letras financeiras versus as debêntures. Eu entendo que é interessante fazer essas comparações, mas são produtos muito diferentes, né? Um deles você está emprestando para instituições financeiras, ainda mais pegando aí percentuais muito altos daquelas muito grandes que não vão pagar muito de remuneração, não tem muito risco, não tem tanta volatilidade. E nas debêntures aqui você já tem empresas, cara, de tudo quanto é tipo aqui, né? Que não é financeira no caso. Mas, por exemplo, você tem aqui essas aberturas de spreads. Então, isso aqui, ó, uma volatilidade mensal, tá? Então, aqui tem as debêntures em cima, aqui embaixo as letras financeiras. E você tem esses eventos nas debêntures de volatilidade que do nada, cara, um negócio explode. Aqui tem, ó, Braskem Ambipar, né? Deixa eu ver até onde eles estão puxando, janeiro. Se você volta, né, olha para trás, você vê aqueles eventos da Americanas, da Light. Cara, quando dá um BO no mercado, as debêntures sentem muito, tá? Muito, muito, muito. Então tem que tomar muito mais cuidado porque tem muito mais risco. Ah, Antônio, letra financeira não tem risco? Tem risco. Mas é relativamente tranquilo quando você faz essa comparação. E aqui eles falam, finalmente, do próprio, enfim, do ETF em si. Eles falam aqui um pouquinho sobre esse baixo custo e eficiência. Você tem 15% de imposto de renda, sem come-cota, sem OF, padrão dos ETF de renda fixa aqui, para quase todos eles é 15% de imposto de renda, mas sem come-cota, sem OF, todos eles têm, tá certo? Você tem essa carteira high grade bancária, né, muito focada em instituições financeiras, né, letra financeira seniors, bancos de baixo risco. High grade aqui é justamente aquela nota mais alta, rating mais alto, mais segurança, e você tem um mercado altamente líquido. Ou seja, isso aqui é mais interessante mais para o market maker, tá? Mas basicamente você tem como acessar isso de forma diversificada e simples. Ah, Anthony, pessoa física pode comprar letra financeira? Ah, pode, mas assim, você não encontra com tanta facilidade e você tem que fazer burocracia para ficar comprando muitos e para ficar diversificado. Então, assim, muitas vezes é uma forma de você estar de forma prática, né? Muito mais diversificado. Eles até trazem aqui na comparação, então, em termos aqui de, ó que legal, né? Liquidez. Trazem do ETF em si, né? Você tem as outras opções dos concorrentes, mas eles estão trazendo deles, claro. Primeiro, você tem negociação em bolsa, liquidez D+1, ótimo. CDB, você tá fixo ali naquele vencimento. A letra financeira, se você comprar ela mesma, né? LF Picking, inventei um novo termo aqui. Você também fica meio amarrado aí ao vencimento ou spread no secundário. E aos fundos aqui, DI. Alguns têm liquidez diária, mas tem alguns preços assim por diante. Né? Tributação, 15% de imposto de renda, independente do prazo. Acho que aqui são as grandes vantagens, tá? Claro, se você quiser pausar aqui para ver, eu vou avançar aqui para a gente não ficar chovendo no molhado, mas grande vantagem, sem dúvida nenhuma, o imposto de renda ser 15%, os outros podem chegar a 15%, mas você tem prazos, né? Ou então tem come cotas aqui, né? Horrível. Então, cara, primeiro liquidez excelente, tributação excelente, precificação e risco de crédito também, né? Basicamente aqui você tem menos volatilidade, menos risco de forma geral. Aqui também pode marcar um pouquinho na curva, mas nada muito relevante. Acesso, né, que R$100, que o ETF, né, aparentemente tem esse valor. CDBs, R$1, ok. E aqui, ó, letra financeira, ativo direto 50 mil. Isso aqui que eu ia falar. Das plataformas que eu tenho, assim, que eu acesso, aqui, enfim, que tem CDB e tal, essas coisas. Eu gosto de ETF, mas eu entendo que você pode ter CDB, né, Tesouro Direto, não, também não é assim, né, galera? Mas realmente é 50 mil, cara. Menos de 50 mil não tem letra financeira, tá? É muito caro para você comprar uma única e tal. Muita gente, né, não consegue comprar de uma vez só, porque você vai desbalancear completamente a sua carteira, vai ficar concentrado, enfim. Então, nesse sentido, o ETF, pela diversificação e facilidade, é muito tranquilo.
E aqui proteção do FGC, só os CDBs têm, claro, devido àquelas regras ainda, né? E aqui eles trazem um pouquinho sobre esse produto de forma geral. Então você tem aqui o índice de letras financeiras da Ambima, legal. Tem aqui o pessoal da Nuasset, BNP aqui como administrador, o BTG é o market maker e tem aqui as taxas, né, que a galera tá, qual que é a taxa? 0,25% ao ano, rebalanceamento mensal. Pô, Antônio, você acha 0,25 caro? Cara, eu não acho, tá? Acho que para renda fixa, crédito privado é uma das opções assim mais baratas que a gente tá tendo, né? Acho que vai ter cada vez mais opções baratas. A gente torce sempre para virar 0,20, 0,15, 0,10, mas eu já vejo aqui que nesse sentido não acho caro não, tá? É muito mais interessante se você compra letra financeira, claro, você tem que primeiro se perguntar, né? Esse produto é para mim? Para algumas pessoas pode ser, para outras não pode. Mas se você vai fazer LF picking, você vai ter que, né, primeiro comprar com 50 mil reais, talvez você vai desbalancear a carteira, depois você vai ter aquela trava de liquidez, não consegue sair direito, enfim. Então, nesse sentido, o produto tem uma proposta bem interessante. Claro que ele é muito recente aqui, né? Tem um cotista nesse momento. Claro, estou gravando aqui o vídeo muito rapidamente depois dele ser lançado, tá? Mas a gente vai ficar bem de olho aqui na liquidez dele e também nas novidades que o pessoal vai trazendo. Bom, lembra que tem o LFIN 11 do concorrente BTG, só procurar no canal. E vou deixar aqui para quem ficou até o final, vou deixar um aviso, tá? Se você gosta da Resulta Capital, tá pensando muitas vezes em fazer a assinatura da Central, né, para ter realmente acesso a todos os produtos, todos os cursos, as carteiras recomendadas, vou deixar aqui um spoiler, tá? A Central em 2026 vai virar global, ou seja, tudo estará dentro da assinatura. Se você já assinou, você vai receber o upgrade gratuito. É grátis, o upgrade vai vir de qualquer jeito. E aí os preços, eles também vão mudar. Esses aqui são os preços atuais, enfim, vão ficar disponíveis até fevereiro, que é o nosso aniversário de 1 ano, e depois eles vão subir, vai ter um reajuste, porque ela vai virar global, vai ter um montão de coisa lá dentro. Então todo mundo que já tá, upgrade gratuito. E para quem quiser aproveitar agora, ao longo de janeiro, para pegar esse preço, que é, enfim, né, vai subir para mais ou menos 1.500, 1.497. Aí você tem a oportunidade aqui de pegar a finaleira do preço barato, que justamente aqui, vamos dizer assim, a nossa promoção de 1 ano, tá? Vai ser a promoção de 1 ano. Já estou antecipando aqui para você. Se você tem interesse, quiser saber um pouco mais, acessa o site ou então me manda um zap que eu te ajudo a entender melhor o que é a Central, o que ela tem, o que está vindo por aí, as vantagens, né? A galera já começou a receber em dezembro bastante coisa que não estava prometida no site. Ainda, cara, ainda tem muita coisa para sair. O capital certo já acabou, né? Vai virar ETF certo, vai virar global também, carteiras globais, tudo global. Tem um monte de coisa que saiu a Rota do Capital, né? Nosso conteúdo emocional e comportamental. Enfim, se tem interesse, clica aqui embaixo no link ou então conversa comigo, tá certo? E se você ainda não investe em ETF, se quer começar a investir do jeito certo, já é recomendado nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, queremos sempre que investir, certo? Resulta Capital.